Maravilha, galera! Dando continuidade aqui ao nosso estudo dos direitos sociais, bora para o nosso restante, de dispositivos. Vamos dar uma olhada nesse aqui? Esse aqui despenca em prova. Ele fala sobre a prescrição trabalhista, artigo 7º, inciso 29. Só antes da gente ler o dispositivo, explicando para você o que é a prescrição. Esse é um instituto jurídico que existe em várias áreas do direito. E ela é como se fosse uma punição pela perda do tempo. Então, se você deixa de buscar o seu direito durante um certo espaço de tempo, você perde o seu direito. Essa seria a lógica, tá? Então, a prescrição é essa punição. Aqui nós vamos ver prescrição trabalhista, ou seja, é a punição que você recebe por não buscar os seus direitos trabalhistas de forma rápida dentro do prazo que ele vai prever aqui agora. Inciso 29. Direito dos trabalhadores. A ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos, para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Não sei se você percebeu, mas ele traz aqui 2 prazos prescricionais. Um de 5 e outro de 2. Só aqui você já mata uma porrada de questão de prova que vai inventar 3, 4, vai dizer que os 2 prazos são 5, entendeu? Tem muita pegadinha em cima do 2 e do 5. Agora, nós precisamos entender quando se usa o prazo de 2 anos e quando se usa o prazo de 5. Então vamos pegar um exemplo hipotético aqui. Vamos imaginar que um determinado trabalhador, você trabalhador, tenha trabalhado durante 20 anos como vigilante noturno em uma empresa e tenha sido demitido no dia 1/1 de 2025. Foi demitido, 1/1 de 2025. Beleza? Você trabalhou 20 anos como vigilante noturno e durante esses 20 anos você nunca recebeu o adicional noturno, que é um direito que você teria. Eu fui demitido no dia 1/1 de 2025. Primeira pergunta de prova é: eu terei direito a esses 20 anos de adicional noturno que eu não recebi? Não. E por que não? Porque você só tem direito aos últimos 5 anos. Então, se eu entrar com a ação no dia 1/1, no dia que eu for demitido, eu entrar com a ação, eu tenho os últimos 5 anos de verbas trabalhistas não pagas. Ou seja, eu só teria direito ao adicional noturno até o dia 1/1 de 2020. Beleza? Tá, fui demitido no dia 1/1 de 2025. Estou meio abalado, não consigo pensar em entrar com a ação, não preciso pensar em nada. Quero tempo para pensar. Quanto tempo eu tenho para entrar com a ação? Eu tenho 2 anos. Então eu posso entrar com essa ação trabalhista até o dia 1/1 de 2027. Beleza? É assim que funciona a prescrição. A prescrição de 5 anos é para trás, ou seja, é a quantidade de tempo de direito trabalhista que você vai ter, os últimos 5 anos, e o prazo de 2 anos é para frente, que é o prazo que você tem para entrar com a ação. Só que tem um detalhe aqui que é o que realmente confunde a galera na hora da prova, que é o seguinte: vamos imaginar que eu não entrei com a ação no dia 1/1 de 2025 e fiquei pensando. Aí estou assistindo a aula do professor Daniel Sena, Direito Constitucional, e vejo, caraca, eu só tenho até amanhã para entrar com a ação das verbas trabalhistas que eu não recebi no meu último emprego. E aí você entra com a ação no último dia do prazo de 2 anos. Beleza? Eu já sei que eu não vou ter direito aos 20 anos, que só tem direito aos últimos 5. Sendo assim, eu vou ter direito às verbas trabalhistas até qual dia? Vou te ajudar. Dia 1/1 de 2022. Ué, Daniel, por que 22? Porque são os últimos 5 anos a partir do dia que você entra com a ação. Então tem que ter cuidado com isso aqui na hora da prova. Então quando a gente fala da prescrição de 5 anos, que é para trás, são os últimos 5 anos a partir do momento que você entra com a ação. E quando a gente fala nos 2 anos, é os 2 anos a partir da rescisão do contrato. Então,
Dois prazos prescricionais, de 5 e de 2. O prazo de 2 anos é o tempo que eu tenho para entrar com a ação. Ele conta para frente, a partir do dia em que acabou meu contrato de trabalho. O prazo de 5 anos conta para trás e conta a partir do dia que eu estou entrando com a ação. Ou seja, se eu demoro 2 anos para entrar com a ação, eu perco esses 2 anos aqui dos meus direitos trabalhistas. É por isso que a gente tem que entrar com a ação trabalhista o mais rápido possível. Tá bom? Então esse aqui é a prescrição trabalhista que cai bastante em prova. E geralmente quando cai em prova eles gostam de trazer caso concreto. Então ele conta a historinha. Ô, dona Lisa Maria, não pisa ali não. Como é que você me sobe ali, filha? Ô, meu Deus. Deixa eu ver se tá tudo ok aqui, gente. Porque agora eu levei um susto aqui. Estão me vendo, né? Beleza. Pelo amor de Deus. Não faz esse susto não. Se ela pisa nos fios ali, some tudo. Mas ela me sobe aqui bem em cima. Macaca velha. Então, gente, cuidado com o prazo prescricional dos direitos trabalhistas, porque isso aqui despenca em prova e é uma ótima questão. Uma ótima questão para cair na sua prova. Beleza? Você me dá licença aqui, por gentileza? Ela sentou em cima? Não, ali não. Ah, Cacilda! Você tá atrapalhando, véi! Você tá atrapalhando, papai! Cara, quase que ela desliga tudo aqui, minha gente. Vocês não têm noção da emoção. Tá ali. Fala assim, pai, não sei o que tá acontecendo aqui, nada. Pronto, gente, conseguimos. Fica aí agora. Próximo dispositivo que eu queria compartilhar com vocês, que também despenca para a prova, é sobre esta idade para o trabalho. Gente, isso aqui cai muito, muito em prova. Presta atenção que diz o artigo 7º, inciso 33. Proibição do trabalho noturno perigoso ou insalubre a menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Então, temos aqui a idade mínima para o trabalho. Gente, quando eu ler esse dispositivo, a primeira pergunta que vem na nossa cabeça é: qual que é a idade mínima para trabalhar no Brasil? Porque as pessoas ficam geralmente em dúvida se é 16 ou se é 14. Mas raciocina comigo. Se ele falou que é proibido qualquer trabalho a menores de 16 e trouxe um salvo na condição de aprendiz a partir dos 14, todo salvo é uma possibilidade. Se o salvo é uma possibilidade, portanto, a idade mínima para o trabalho no Brasil é 14 anos. Tá? Guarde isso. Idade mínima para o trabalho no Brasil, 14 anos. Sendo que dos 14 até os 16, você vai trabalhar como aprendiz. Tudo bem? Outra coisa que é importante lembrar para a hora da prova é que menor de 18 não pode trabalhar noturno, perigoso e insalubre. E aí, geralmente, a questão da prova traz um caso concreto, pergunta lá, vem cá, o cara com 16 anos foi contratado para trabalhar numa fábrica de fogos de artifício como vigilante noturno. Pode. Trabalho é perigoso, é insalubre e é noturno. Não pode. Se tem menor de 18 anos, não pode trabalhar. Então, cuidado com essas faixas etárias aqui, que são ótimas questões para aparecer na prova, principalmente pensando aqui no foco de caso concreto, tá? De historinha. Mais um dispositivo. Na verdade, agora vamos ver os demais dispositivos do artigo 7º. E aí, nós vamos lendo e eu vou sinalizando para vocês onde que as bancas gostam de fazer a pegadinha. Vamos começar aqui com esses três primeiros. Inciso 1 do artigo 7º. Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. Onde é que a banca vai colocar a pegadinha se ela cobrar o inciso 1 na sua prova? Primeiro, a proteção recai contra despedida arbitrária ou sem justa causa. Em prova eles vão meter aqui com justa causa. Com justa causa não tem essa proteção. Tá bom? Outro ponto que eles gostam de abordar,
nos termos de lei complementar. Aí tira o complementar e deixa só lei, deixa decreto. Então tem que ter cuidado. Se a Constituição fala que uma determinada coisa tem que ser regulada por lei complementar, ela tem que ser regulada por lei complementar. Ponto. Isso aqui não pode abrir mão, tá? Princípio da reserva legal. Inciso 2. Seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. Onde é que a banca vai mexer? No involuntário. Vai colocar aqui voluntário. Mas o seguro-desemprego, ele só vai poder ser utilizado quando o desemprego for involuntário. Terceiro, fundo de garantia de tempo de serviço. Aqui não tem muito o que fazer. Meu Deus, você vai pular de novo aqui. O que foi? Não, ali não. Não, vai lá não. Ô, cara, hoje tá... O que foi? Dá um beijo pra galera. Fala, pai, tô aqui, pai, eu quero aqui. Nossa senhora! Ai, meu pescoço, velho! Você vai ficar ali, ó, pra galera, gente. O que foi? Vamos, desce. O que você tá olhando aí? Ela tá assustada, tá ouvindo algum barulho lá fora. Vai lá, deve ser a mamãe. Deve ser a mamãe. Então, beleza, gente. Fundo de garantia. Vamos lá. Vamos para mais um agora, gente. Inciso 5 do artigo 7º. Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Então, também aqui pode cair a literalidade da Constituição. Inciso 6. Irredutibilidade do salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Gente, toda vez que tem salvo, tem questão de prova. Ele está dizendo que o salário não pode ser reduzido, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Então, ele pode ser reduzido. Lembrando, gente, que convenção ou acordo coletivo são formas de flexibilizar essas regras aqui e que dependem da participação dos sindicatos, né, dos trabalhadores e, no caso das convenções, do sindicato trabalhador e do empregador. 7. Garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que percebem remuneração variável. Gente, quem que percebe remuneração variável? Remuneração variável é para quem ganha por meio de comissão, que é aqueles valores que vão variando de acordo com quanto que o cara ganhou. Tá? E aí ele está dizendo o seguinte, se você só receber por comissão, você tem a garantia de nunca receber menos que o mínimo. Então, nunca inferior ao mínimo para quem recebe remuneração variável. Esse é o mínimo que você tem que ganhar. Inciso 8. 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria, gente. Aqui também. Então, já caiu em prova, às vezes, o aposentado ganha 13º, as pessoas acham que não ganha. Mas ganha, gente. Tá aqui. O aposentado ganha 13º. Então, base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. 9. Remuneração do trabalho noturno superior a do diurno. Quem trabalha à noite ganha mais do que quem trabalha de dia. Lembra sempre disso. Porque tem um sacrifício maior ali. 10. Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. Gente, cuidado aqui, tá? O que é crime é a retenção dolosa, aquela retenção com intenção de reter. Ó, não vou te pagar esse mês não. Por quê? Porque eu não quero. Tá? Porque eu não quero te pagar. Isso é retenção dolosa, é crime. Tá? Se cair na tua prova culposo, tá errado. Pegadinha. E é onde a banca vai mexer. Inciso 11. Participação nos lucros ou resultados desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa conforme definido em lei. Então aqui temos, gente, olha só. Cuidado, tá? Essa participação nos lucros é desvinculada da remuneração. A banca vai mexer aqui, vai colocar o quê? Vinculada à remuneração. E excepcionalmente, essa palavra é boa também para a banca mexer, ó. Participação na gestão da empresa. Excepcionalmente. Inciso 12. Salário família paga em razão do dependente do trabalhador de baixa renda. Então, quando você passar no seu concurso, você não vai ganhar salário família porque você não vai ser um trabalhador de baixa renda, você vai ganhar mais. Mas trabalhador de baixa renda ganha salário família por dependente. 15. Que despenca em prova, hein? Repouso semanal remunerado
preferencialmente aos domingos. Na tua prova eles vão colocar obrigatoriamente aos domingos, porque é como a gente está acostumado, né, a ter o repouso semanal remunerado no domingo. Mas ele pode ir lá fazer essa sacanagem. Outra questão que ele pode fazer é colocar aos sábados e aos domingos. Mas a Constituição está colocando preferencialmente aos domingos. Então, não é obrigatoriamente aos domingos. Por isso que tem, quando você vai no shopping no domingo com a sua família, tem um trabalhador lá trabalhando, né? Ele vai trabalhar no domingo e vai ter que descansar outro dia da semana. Mais dispositivo, inciso 20. Proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. Inciso 22. Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Esses costumam cair na sua literalidade. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres e perigosas na forma da lei. Então, quem trabalha nessas atividades, veja que a Constituição não estabeleceu aqui percentual, então é a lei que vai estabelecer. 24, aposentadoria, direito social, né? 26, reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. Convenção é quando tem sindicato de trabalhador e sindicato de empregador. Acordo é o empregador com o sindicato dos trabalhadores. 27, proteção em fase da automação na forma da lei. Esse é o dispositivo talvez um dos mais relevantes daqui para frente por conta das novas tecnologias, mas a ideia desse dispositivo é não deixar que as novas tecnologias substituam por completo as mãos de obra humana. Senão a gente teria aí uma gama muito grande de pessoas desempregadas. Inciso 28. Seguro contra acidente de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Então, gente, cuidado aqui, ó. A cargo do empregador, esse seguro contra acidente de trabalho. Na tua prova, se a banca tirar o R, fica a cargo do empregado. É quase imperceptível a diferença. Então tem que ficar atento. Sem excluir a indenização a que este está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Ou seja, se o empregador contribuir por dolo ou culpa com o acidente do trabalhador, ele, além do seguro, vai ter que pagar a indenização. É isso que ele está querendo dizer. 30. Proibição da diferença de salário de exercício de função e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor e estado civil. Então, já vi questão de prova em que ele coloca lá assim, mas era mulher e por isso ela ia receber um salário menor para trabalhar na empresa. Trazendo um caso concreto. Ofende esse dispositivo. Né? Esse é o dispositivo constitucional. Mas ele é muito velho, é um idoso, então vão pagar menos porque é idoso. Não pode, porque é proibição de diferença. Tá? Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. Mesma coisa. Não pode ter tratamento diferenciado. Inciso 32. Proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual entre profissionais respectivos, no sentido de que todos os trabalhos eles têm a dignidade, né, de ser um trabalho. E o 34, igualdade de direitos entre trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Tá? Então, este aqui é o último dispositivo do artigo 7º dos incisos. E esses últimos, quando cai na sua literalidade com essas pegadinhas que eu fui sinalizando. Agora, para fecharmos o artigo 7º de vez, vamos dar uma olhada no parágrafo único do artigo 7º, que vai trazer os chamados direitos dos domésticos, que, como eu disse lá atrás, ele é um regime especial. Os domésticos, eles não possuem todos os direitos trabalhistas que estão no artigo 7º. Apenas esses direitos que estão no parágrafo único. Então, quando a gente lê aqui o parágrafo único, vocês vão perceber que não estão todos os dispositivos do artigo 7º aqui, estão apenas alguns. Então já grava isso. Artigo 7º, parágrafo único. São assegurados à categoria de trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos 4, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 18, 17, 18, 19, 21, 22, 24,
26, 30, 31, 33 e... Aí ele vai vir aqui agora. Atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias, decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos 1, 2, 3, 9, 12, 25 e 28, bem como sua integração à Previdência Social. Pronto. Todos esses incisos que estão nesse parágrafo são garantidos aos trabalhadores domésticos. Só que todos estes que estão no parágrafo único não são todos que estão no artigo 7º. Por isso que o trabalhador doméstico é um regime especial. Outra coisa que nos chama a atenção é que ele trouxe duas listas. Uma primeira lista aqui, com uma lista de incisos, que é uma lista maior, e outra lista, que eu vou colocar de preto aqui embaixo, que é uma lista menor. Perceberam? Pois é, são duas listas aqui. Por que eles fizeram essas duas listas? Esta lista menor, ela traz uma lista de direitos, um rol de direitos garantidos aos domésticos que dependem de lei. Então, essa diferenciação das listas está relacionada à aplicabilidade do dispositivo. No caso desses incisos que estão sublinhados de preto, 1, 2, 3, 9, 12, 25 e 28, a aplicabilidade aqui é reduzida. A aplicabilidade reduzida. Ou seja, para o trabalhador doméstico usufruir de qualquer um desses direitos que estão aqui, esse trabalhador precisará de uma lei. Ele depende de lei para usufruir desses direitos. Se a gente pegar, por exemplo, o inciso 2, né, o inciso 1, que vai trazer aí esse dispositivo, vai depender de lei. Eu vou ter que ver lá. Por exemplo, o inciso 2 fala sobre seguro-desemprego. Seguro-desemprego para o trabalhador doméstico usufruir tem que ter lei regulamentando para o trabalhador doméstico. É isso que ele diz aqui. Já a lista maior, que eu sublinhei de vermelho, estes são direitos auto-aplicáveis. Direitos auto-aplicáveis significa que a própria previsão deles na Constituição já garante esse direito. Exemplo do inciso 4, que fala sobre o salário mínimo. Então, o trabalhador doméstico ele já tem garantido o salário mínimo independentemente de uma norma regulamentadora específica para os domésticos. Tá? Isso aqui traz um desafio para a prova, que eu considero um dos pontos mais difíceis de questão, caso essa questão seja cobrada, que seria o seguinte. Ele pode cobrar a cenário alternativo que contém um direito de trabalho doméstico, que já é difícil, porque você precisará saber quais são os direitos que estão garantidos nesses incisos, mas, se ele quiser complicar, ele pode falar assim, ó, o trabalhador doméstico tem direito ao salário mínimo, mas esse direito ele está numa norma auto-aplicável ou ele tem uma aplicabilidade reduzida? Então ele pode trabalhar também com essa questão da aplicabilidade na hora da prova. Então peço que você tenha cuidado, porque é um dispositivo aqui mais puxado e realmente quando cai faz diferença. Beleza? Com isso, gente, nós finalizamos os direitos dos trabalhadores que estavam previstos no artigo 7º. Passemos agora para os direitos coletivos dos trabalhadores. Os direitos coletivos dos trabalhadores, nós vamos encontrar aqui 3 grupos de direitos. Os direitos de associação, tanto a associação sindical quanto a associação profissional, o direito de greve e o direito que eu costumo chamar de representação. São esses 3 grupos que nós vamos ver agora. O direito de associação, que é o artigo 8º, ele também é um artigo muito cobrado em prova, então peço que você tenha cuidado com ele, tá? É dos dispositivos que você precisa memorizar. Vamos lá. Artigo 8º. Artigo 8º diz: é livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte. Então, temos aqui garantido tanto o direito de associação profissional quanto o direito de associação sindical. Parágrafo único
ele vai trazer aqui uma regra de aplicabilidade, né? As disposições desse artigo aplicam-se às organizações de sindicatos rurais e colônia de pescadores, atendidas às condições que a lei estabelecer. Então, essas outras formas de organização, né, que são sindicatos rurais, colônia de pescadores, vão se beneficiar também dessas garantias previstas aqui no artigo 8º. Passemos então para cada um dos dispositivos. Começando pelo inciso 1, a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. Então, temos aqui, gente, uma proteção. O sindicato ele é uma associação que tem uma certa autonomia, uma certa independência e fica protegido de intervenção abusiva do Estado. Por isso que ele fala que a lei não poderá exigir autorização, não pode ter interferência e não pode ter intervenção. Quem não pode fazer isso? O Estado. Perceba que ele ressalva o registro no órgão competente, ou seja, a própria Constituição reconhece que o registro no órgão competente não é uma espécie de autorização. Tá? É apenas uma formalidade para que esta organização possa exercer o seu papel. Mas, guarde, é proibido exigir autorização, é proibido intervir ou fazer interferência. Quando ele fala na interferência e intervenção, ele está falando que o poder público não pode entrar lá nas questões internas da organização sindical. Inciso 2. É vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. Gente, este aqui é o chamado princípio da unicidade sindical. Princípio da unicidade sindical. O que significa este princípio, gente? Este princípio diz que só pode haver uma representação sindical da mesma categoria profissional dentro da mesma base territorial. Lembre-se que a base territorial mínima não pode ser inferior à área de um município. Então não existe sindicato do bairro X. O sindicato já é a representação do município. Essa é a base mínima que tem. Então, se eu olhar para dentro de um município, só posso ter um sindicato de pescadores do município X. Se eu amplio a base para o âmbito do Estado, eu teria aqui uma federação. Só posso ter uma federação estadual de pescadores naquele estado. Se eu amplio a base para uma base federal, né, no âmbito da União, nós teríamos uma confederação. Só posso ter uma confederação de pescadores no Brasil. Tá? Então, é um por base territorial representando a mesma categoria. É isso que esse princípio diz. Depois disso, temos o inciso 3. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Então, chama sua atenção para essa possibilidade do sindicato defender questões judiciais ou administrativas. Então, são as duas áreas, né? E outro ponto importante. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais. Coletivos ou individuais. Gente, individual não é tipo você está separando da sua esposa e você vai lá para o sindicato te defender. Não, é individual da categoria. Individual da categoria. Ou seja, tem que ser um interesse individual, mas que seja interesse de toda a categoria. Tá bom? Queridos, exemplo. A categoria fez greve e só o teu ponto, o seu salário foi cortado. É um interesse individual, mas ele tem a ver com a categoria por conta da greve. Tá? Seria essa a ideia aí. Cuidado com isso. Inciso 4. A Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para custeio do sistema confederativo de representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei. Não sei se você percebeu, mas aqui nós temos duas contribuições. Uma está prevista no dispositivo, no inciso 4 do artigo 8º, a outra está prevista em lei. Esta contribuição aqui é a chamada contribuição confederativa.
E esta aqui é a chamada contribuição sindical. Uma pergunta maldosa. Qual das duas se paga direto para o sindicato? A confederativa ou a sindical? A maioria da galera marca sindical, mas a que paga direto para o sindicato é a confederativa. Essa confederativa é aquela que você paga todo mês para o sindicato custear suas atividades. Então, é a mensalidade que você paga para o sindicato. Ok? Essa é a contribuição confederativa. A contribuição sindical você paga para o poder público uma vez ao ano e ele distribui isso para as representações sindicais. Ok? Ambas são facultativas. Significa dizer que apenas se o cara consentir com o pagamento é que ele vai pagar. No caso da confederativa, se ele é filiado ao sindicato, ele vai pagar. Ele é livre para entrar e sair do sindicato, mas na hora que ele estiver lá, ele tem que pagar. A sindical, ele também tem que manifestar interesse em pagar uma vez por ano, correspondente ali a um dia de trabalho por ano. E aí paga para o poder público fazer a distribuição depois. Tá bom? Questão também muito boa. Inciso 5. Ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado a sindicato. Princípio da liberdade associativa, que é o que vige no Brasil. Inciso 6. É obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Então aqui nós temos, né, essa obrigatoriedade de participação do sindicato sob pena de nulidade dessa negociação coletiva. E o inciso 7, o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais. Gente, não importa que o cara seja aposentado, o que importa é que ele seja filiado. Se ele é filiado, ele vai votar e ser votado. Inciso 8, aqui nós vamos ter o Instituto da Estabilidade Sindical. Estabilidade sindical. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e ser eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Então nós temos aqui, gente, atenção, tá? Quando que começa a proteção? A partir do registro da candidatura. E vai até quando esta proteção? Até um ano após o final do mandato. Veja que não é uma proteção absoluta, pois ele traz aqui a exceção caso ele cometa falta grave. E perceba que esta garantia é para cargo de direção ou representação sindical, ainda que suplente. Beleza? Esta aqui também é uma ótima questão de prova que sempre cai. Cuidado com ela. Fechamos? Temos agora o direito de greve, que está no artigo 9º. É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. A lei definirá os serviços e atividades essenciais e disporá sobre atendimento e necessidades inadiáveis da comunidade. E o parágrafo 2º, os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei. Gente, este direito de greve que está aqui no artigo 9º é o direito de greve dos trabalhadores seletistas. Tá? Regime trabalhista aqui, relação trabalhista. E esse dispositivo aqui, ele não se aplica a outras categorias de trabalhadores que não sejam seletistas. Tudo bem? Ele é a regra geral do direito de greve. Então, quando a gente pensa em trabalhadores do serviço público, a regra do direito de greve está no artigo 37. Então, temos regimes ali que são específicos. Este dispositivo aqui, ele é auto-aplicável. Por isso é uma norma de eficácia contida. Ele está dizendo que é assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercer ou sobre o interesse que deve por meio dele defender. Auto-aplicável. O trabalhador não depende de lei para fazer greve. Ele olha aqui e faz a greve. Agora, a lei vem e restringe, definindo o serviço de atividades essenciais ou as atividades de atendimento à necessidade inadiável da comunidade. Pronto. Norma de eficácia contida. Ela é auto-aplicável, mas pode ser restringida. É diferente, gente, dos regimes específicos que nós vamos encontrar. A Lei 7.783 é a lei que regula essa greve aqui do artigo 9º.
Servidor público, artigo 37.7. O artigo 37.7 é norma de eficácia limitada. Servidor público depende de lei para produzir efeitos, depende de lei para fazer greve. Esta lei não existe até hoje. Então, a greve de servidor público hoje no Brasil é realizada com base numa decisão do Supremo Tribunal Federal que dá aplicabilidade a esse dispositivo enquanto ele não é regulamentado. E os militares, gente, são proibidos de fazer greve, expresso na Constituição, tanto o militar das Forças Armadas quanto vocês, militares dos estados. Tá? PM Bombeiro é proibido. Nós vamos ter o artigo 42, que fala para as PMs e bombeiros, e o 142, que fala para as Forças Armadas. Então, o militar não pode fazer greve. E esta proibição, gente, dos militares foi estendida aos demais profissionais de segurança pública. PM e bombeiros sempre foi proibido pela Constituição. Os demais profissionais de segurança pública não era proibido não, só que eles exercem uma atividade muito sensível, muito importante para a sociedade. Portanto, o Supremo Tribunal Federal proibiu a greve para todo servidor da segurança pública, então policial civil, federal, PRF, incluindo o guarda municipal. O guarda municipal também não pode fazer greve. Tá bom? Toda essa galera é proibida de fazer greve. Fechamos? Fechamos direito de greve, último direito coletivo dos trabalhadores, direito de representação. Nós temos aqui dois tipos, né? O do artigo 10 e do artigo 11. O do 10 é assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos órgãos colegiados, nos colegiados dos órgãos públicos, em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. Então, o trabalhador vai ter o direito de ser representado nesses órgãos colegiados, aí, nos colegiados dos órgãos públicos. E o do inciso 11, nas empresas de mais de 200 empregados. Gente, mais de 200 não é 200. Cuidado com essa pegadinha em prova. É assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. Tá? Então, essa eleição dos representantes é para evitar que toda vez o dono da empresa tem que falar com todo mundo ali. Então, fala com o representante fala com a empresa. Esse aqui é o direito de representação. Fechamos? Pronto, gente. Tem o que você precisa aqui para gabaritar direitos sociais. No próximo bloco, nós vamos fazer uma bateria de questões para você ver como é que isso aqui tem caído nas provas. Bora lá?